Saiba quais são as 7 dores emocionais que trazemos da infância e que se tornam as crenças que nos limitam como adultos. Einstein disse: "Tudo que o homem desconhece não existe para ele." Ciente de que só o conhecimento traz a felicidade, a liberdade, a realização e tudo de bom que a vida oferece, decidi falar sobre crenças que nos limitam. Trago nesse vídeo uma breve explanação sobre medos, dores e traumas infantis que podem ser a causa de suas crenças limitantes. Crenças essas que podem estar travando sua vida em muitas áreas. Caso você se identifique com alguns pontos do vídeo, você poderá começar um processo de autocura, mas se notar que o problema é muito mais sério, você pode e deve procurar a ajuda de um profissional. Nunca se esqueça de que o conhecimento é a chave que abre todas as portas. Gostaria de te pedir para deixar o seu like logo agora no começo. Isso ajuda bastante o canal. A origem de tudo. A educação recebida, as experiências vivenciadas e as situações a qual somos expostos podem favorecer a formação de crenças limitantes. E isso pode impedir o indivíduo de vivenciar o mundo de uma forma plena, enfrentar novos desafios, desenvolver novas habilidades, expandir seu potencial de crescimento. Arrastamos muitas dessas crenças durante a vida, pois são profundas e arraigadas ao psiquismo e que se manifestam por meio de pensamentos, sentimentos e atitudes. A infância é uma fase importante e delicada do desenvolvimento humano. Nela desenvolvemos nossas habilidades motoras e linguísticas. Por exemplo, desenvolvemos ideias por meio das percepções e interpretações que fazemos sobre nós mesmos, os outros e o mundo à nossa volta, que conhecemos as regras que devem orientar a nossa conduta e que desenvolvemos a capacidade de expressar aquilo que sentimos. É um quebra-cabeça que vai sendo montado a partir das peças que compõem o nosso aprendizado, mas nem sempre esse encaixe fica perfeito. E mesmo o que parece certo, muitas vezes precisa ser reavaliado. O cérebro infantil é muito maleável, ou seja, capaz de absorver as experiências da vida e internalizá-las com facilidade. No entanto, nem sempre essas experiências são positivas. A exposição a determinados acontecimentos pode provocar impactos negativos sobre o aspecto emocional dos pequenos e provocar limitações que se perpetuam pela vida adulta. Esses impactos negativos são conhecidos como dores emocionais. Na psicologia, são particularmente comuns os casos de problemas de pacientes adultos que, na verdade, são desdobramentos de questões mal resolvidas da infância. Neste vídeo, vamos compreender melhor as 7 dores emocionais mais frequentes da infância e seus impactos posteriores. Medo do abandono. Uma criança enxerga nos adultos com os quais convive um porto seguro. No entanto, aos poucos a criança percebe que não conseguirá ter adultos ao seu lado o tempo todo. Por mais apegada que ela seja aos pais, ela precisa compreender que eles não podem estar sempre juntos. Quando a criança passa por alguma dificuldade, ela recorre aos pais ou responsáveis para que seja acolhida e amparada. Se isso não acontece, a criança se sente abandonada. O caso se torna ainda mais complicado quando um dos pais simplesmente abandona a família ou mesmo, estando presente, não dedica à criança a atenção, o afeto e o carinho tão necessários nessa fase. Em filhos de pais separados, o medo do abandono pode causar transtorno de ansiedade da separação, o que é preocupante. Nessa situação, os filhos experimentam com mais frequência e intensidade as sensações de ausência, abandono e perda. Ainda que os pais se esforcem para se manterem presentes na vida dos filhos, é natural que crianças e adolescentes demonstrem sofrimento ao se separar de um dos progenitores. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Na idade adulta, o indivíduo carrega consigo essa insegurança, o que se vê sobretudo nas amizades e nas relações amorosas. Sempre há aquele medo de ser abandonado e de ficar sozinho. Por isso, pode haver muita desconfiança, ciúmes e dificuldade de se abrir e de confiar nas outras pessoas. Rejeição. A rejeição é um dos processos mais dolorosos pelos quais uma pessoa pode passar. Ela ocorre quando o indivíduo é reprovado por outra pessoa ou grupo de pessoas para participar daquele meio. Isso pode ocorrer em todas as idades, mas é particularmente doloroso na infância e na adolescência, quando há uma necessidade grande de pertencimento e aceitação, tentando encontrar o seu lugar no mundo. O indivíduo que passa por situações constantes de rejeição começa a desconfiar de suas próprias capacidades, acreditando que não é bom ou interessante o bastante. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Adultos que se sentiram rejeitados na infância acreditam também que não existe no mundo um lugar para eles.
Isso gera uma autocobrança e um perfeccionismo cada vez maior, pois a pessoa nunca se considera boa o bastante para conviver com os outros. Essa dor emocional se converte em baixa autoestima, em isolamento e no medo de sair da zona de conforto. O indivíduo tem dificuldade de perceber as suas próprias qualidades e de celebrar suas conquistas, como se não fossem boas o suficiente. Há uma tendência a comparar-se com outros, o que agrava o seu estado emocional. Violência familiar. A família é o primeiro grupo social ao qual somos chamados a fazer parte. Portanto, muito daquilo que somos é fruto desse primeiro meio em que convivemos. É na família que aprendemos regras, que adquirimos conhecimentos e que imitamos o comportamento dos adultos ao nosso redor. Um meio familiar violento pode traumatizar uma criança. Se ela cresce em um ambiente marcado por gritos, ofensas, castigos rigorosos, ataques de raiva e até mesmo agressões físicas, ela crescerá com medo das pessoas, tendo dificuldade de confiar nelas. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Seja a criança a vítima desses atos, mesmo que seja apenas testemunha, o fato é que, aos poucos, ela vai começar a acreditar que é assim que o mundo funciona, tendendo a reproduzir esses comportamentos na idade adulta. Isso perpetua o ciclo da violência familiar. Além do mais, sem estabilidade emocional, o adulto não consegue resolver os seus conflitos por meio de diálogos. Injustiça. Ainda na infância, todos nós aprendemos o que é justo e o que é injusto. Assim, se uma criança percebe que o irmão recebe um tratamento especial dos pais ou que um colega de classe é o preferido das professoras, sem que haja uma justificativa para isso, ele se sente preterido. Essas manifestações de injustiça levam a criança a acreditar que não importa o quanto ela se esforce, nada vai adiantar, pois ela não receberá a recompensa esperada pelo bom comportamento. Ela também acreditará que os outros são sempre melhores do que ela, desenvolvendo problemas de autoestima. As consequências que podem aparecer na idade adulta. A criança torna-se um adolescente rebelde que acredita que o mundo é injusto, então o melhor a fazer é agir do jeito que ela quiser. Torna-se também um adulto acostumado a não esperar nada de ninguém, ou a esperar sempre o pior. Com o tempo, a pessoa pode até mesmo desistir dos seus objetivos, pois acredita que a justiça não existe e que ela nunca será capaz de alcançá-los, pois sempre haverá alguém melhor que ela. Humilhação. A humilhação é a rejeição levada ao extremo, por meio da ofensa e do desrespeito aos sentimentos alheios. É o que ocorre quando os pais criticam excessivamente os filhos, quando os professores ofendem os alunos e quando os próprios colegas de escola tratam-se uns aos outros com desprezo e críticas a determinadas características do indivíduo, o chamado bullying. A criança submetida a situações de humilhação por suas características físicas, intelectuais ou emocionais tende a reprimir cada vez mais o seu comportamento e a deixar de ser quem ela é, para encaixar-se naquilo que a sociedade espera dela. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Novamente, temos como consequências a autoestima prejudicada, bem como seus desdobramentos, que podem incluir transtornos ansiosos, depressão e pouca ambição em relação ao futuro. Também é comum que, como um mecanismo de defesa, a própria pessoa que foi humilhada comece a humilhar os outros, em uma desesperada tentativa de demonstrar poder e superioridade. Traição. A traição é a quebra de confiança que se vê quando alguém faz uma promessa e não a cumpre. Muitas vezes, as promessas que são feitas às crianças não são levadas a sério pelos adultos, mas são muito consideradas por elas. Por isso, se um pai promete ao pequeno levá-lo à sorveteria no sábado, mas não o faz sem uma justificativa séria, o filho não apenas se frustra, como também se sente traído. Se isso ocorre com alguma frequência, ocorre algo muito grave. A criança deixa de acreditar naquilo que os adultos dizem, perdendo a sua referência de confiança no mundo. Mais do que isso, começa a acreditar que as palavras não têm valor, de modo que ela mesma começa a quebrar as promessas que faz, seguindo o exemplo negativo dos adultos. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Isso faz da criança um adulto que tem dificuldade em assumir compromissos, o que se vê na família, nos relacionamentos amorosos e no trabalho. O indivíduo torna-se desconfiado de tudo e de todos e prefere não se envolver com as diferentes situações para não sofrer. Medo do desconhecido. O medo do desconhecido é algo que todo indivíduo tem, em maior ou menor grau.
Isso se vê com maior clareza nas crianças, afinal das contas, elas ainda estão compreendendo como o mundo funciona e tudo é novidade para elas. Além disso, elas ainda estão aprendendo a separar a imaginação da realidade. Por isso é comum que as crianças tenham medo do escuro, dos fantasmas, de altura, de trovões, de animais e de ambientes em que nunca estiveram antes. Isso precisa ser compreendido e acolhido pelos adultos, que devem ter paciência para explicar esses contextos aos pequenos, em vez de ridicularizar os seus sentimentos. Taxá-las de covardes ou medrosas fragiliza suas capacidades emocionais, o que as leva a sentir ainda mais medo e vergonha. As consequências que podem aparecer na idade adulta. Na idade adulta, essas pessoas terão medo de enfrentar as dificuldades ou não serão capazes de expressar adequadamente aquilo que sentem, pois foram incentivadas a reprimir as suas emoções. Tornam-se adultos frios ou incapazes de demonstrar qualquer sinal de fraqueza, com medo da humilhação. Desenvolver a inteligência emocional é um desafio para esses indivíduos. A palavra trauma costuma ser utilizada para se referir a grandes acontecimentos, como os relacionamentos e abusos e perdas. Contudo, no âmbito de comportamento humano, os traumas de infância podem ser gerados também por situações consideradas por muitos como irrelevantes, como críticas constantes à aparência e ao desenvolvimento escolar, por exemplo, que podem se refletir em autoestima baixa e insegurança na vida adulta. A verdade é que um trauma pode ser gerado das mais diversas formas da infância, pois se trata de uma fase de inúmeras descobertas, em que o indivíduo está começando a conhecer o mundo e as pessoas ao seu redor. Uma situação considerada comum, como ser esquecido pelos pais da escola, pode ser registrada na mente como um sentimento de abandono e rejeição. Então, os acontecimentos vão se somando e podem levar uma pessoa a desenvolver um bloqueio que poderá impactar no seu comportamento nos mais diversos aspectos no futuro. Existem diversos tipos de situações que podem desencadear em traumas para uma criança. Geralmente, eles são desenvolvidos de forma inconsciente e passam a fazer parte do comportamento do indivíduo sem que ele perceba. O autoconhecimento é a cura para os traumas de infância. O autoconhecimento é o principal caminho para que se consiga curar as feridas do passado e, assim, possa ter uma vida mais plena, feliz, bem-sucedida e saudável e sem os fantasmas do passado. Em muitos casos, a ajuda de um profissional se faz necessária. Nestes casos, a metodologia utiliza técnicas e perguntas que geram reflexões e auxiliam o indivíduo a se conhecer, a fim de sair do seu estado atual de dor e atingir o estado desejado, ou seja, sem traumas ou crenças limitantes que impeçam seu crescimento e felicidade em todos os sentidos. Ao voltar-se para si, seus pensamentos e experiências, será possível colocar luz sobre os seus sentimentos e emoções, para que consiga entender a origem deles e curar o que for preciso. Lembre-se que tudo o que viveu fez com que chegasse onde está hoje, e é a forma como está vivendo o tempo presente que irá moldar o seu futuro. Então acredite, pois é possível se libertar daquilo que te bloqueia, das lembranças, pessoas e sentimentos negativos que te ligam ao passado. Virar a página, aprender a sentir, pensar e agir diferente e conquistar tudo o que deseja e merece ter. A superação através da ressignificação. Após alcançar as respostas sobre os traumas que estão te bloqueando em seu interior e exterior, é o momento de dar um novo significado a eles. Para isso, muitas vezes é preciso remexer as feridas, para entender como essas experiências traumatizantes do passado ainda afetam você hoje. Desta forma, será possível entender melhor esses autoconhecimentos, encontrar meios para superá-los assertivamente. No caso de uma educação com excesso de rigidez por parte dos seus pais, por exemplo, muito provavelmente eles agiram assim porque receberam este mesmo tipo de instrução ou porque acreditavam que era o melhor para você. É bastante comum que os pais repassem aos filhos aquilo que eles vivenciaram na infância, porque essa é a única referência de educação que eles têm. Então cabe a você identificar a intenção verdadeira por trás de algo que te traumatizou, dando um novo significado, se possível positivo a tudo isso. Vale ressaltar que ninguém pode dar o que não recebeu. Se seus pais tiveram pais extremamente rígidos, certamente
eles serão extremamente rígidos. E isso é um ciclo que pode e deve ser quebrado por você, para que através de novos conhecimentos possa passar para seus filhos uma educação mais compreensiva, apesar de não tê-la recebido de seus pais. Valorize o aqui e agora. Voltar-se para acontecimentos passados é importante para que entenda melhor a origem de seus sentimentos, comportamentos e emoções atuais, mas você pode escolher até onde esses eventos vão impactar sua vida. Entretanto, é fundamental que aprenda a deixar o que aconteceu para trás e passe a viver o presente em sua essência. Quanto mais você se dedicar ao aqui e agora, sem carregar tantas correntes e dores, melhor poderá ser o seu presente. Passar a vida remoendo o passado e utilizando sofrimentos como justificativa para não avançar não irá te levar a lugar algum. Só depende de você colocar um ponto final em todos os sentimentos limitantes que te impedem de se desenvolver, evoluir, crescer, prosperar. Acredite, ainda que seus traumas tenham sido profundos, você pode virar essa página e com isso criar o futuro extraordinário que merece ter. Para isso é preciso que se reconheça, descubra e reconheça todo o potencial infinito que tem. E claro, valorize-se e ame-se de verdade. Permita-se então ser ajudado nesse processo e deixe seu poder interior aflorar, de modo que sua melhor compreensão dos fatos te ajude a definir seus novos passos. Permita-se deixar essas dores para trás e dê-se uma chance de ser feliz e mais realizado em todos os sentidos. Você merece.